Bom dia, Ivone, bom dia. Estamos aqui mais uma vez para trazer as coisas do Senhor para o nosso entendimento, né? Bom dia, Zeni, bom te ver por aqui, minha amiga. Hoje falando de um dos assuntos, quase não sai, né? Quase sai tudo misturado. Um dos assuntos que eu mais gosto de falar, não porque esse assunto seja bom, é um assunto muito triste, inclusive, né? Que é a tal da ansiedade. Bom dia, Marleide. Mas eu gosto de falar desse assunto, por quê? Por duas coisas. Primeiro, porque eu vivi presa nesse cárcere chamada ansiedade. Bom dia, Val. Bom dia, Nai. Durante muitos anos. Hoje de manhã, antes, né, de chegar aqui, eu estava na minha oração, eu estava meditando e conversando muito com o Senhor, e eu falava hoje sobre isso com Ele, né? Agradecendo a Ele por ter me libertado, né? Bom dia, Nadi. E eu estava lembrando quando foi a primeira vez que eu fui diagnosticada com distúrbio da ansiedade. E pasmem, 30 anos. 30 anos atrás, né? Então eu fiquei quase 30 anos num cárcere chamado ansiedade. E eu gosto de falar sobre isso, primeiro por isso, porque eu tenho uma experiência muito doída e demorada, né? Eu falo sorrindo porque é passado, eu não sofro mais disso. E por conta de tantas pessoas, como quando nós recebemos as pessoas para o método SPL, nós temos um questionáriozinho que a gente faz, e nesse questionário, uma das perguntas é se sofre de ansiedade. Gente, de verdade, coisa mais rara do mundo é alguém responder que não sofre de ansiedade. Então, a ansiedade, nós podemos dizer que é um grande mal da humanidade. Aí você fala assim, André, é um grande mal desse tempo. Não, não é desse tempo, é da humanidade mesmo. Se não fosse assim, não estaria presente no que nós vamos ler hoje aqui na Palavra de Deus. Não foi escrito para depois da pandemia, né? Foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Então vamos ler aí Mateus 6, né? Que a Bíblia fala muitas vezes de ansiedade, mas eu particularmente gosto de meditar em Mateus 6, onde mais fala sobre essa questão de ansiedade, né? Então vamos lá, essa semana nós vamos ir e voltar no capítulo todo, mas hoje vamos ler Mateus 6, 32, né? 31. Portanto, não fiqueis cuidadosos, dizendo, o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis cuidadosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Bom dia, Adri. Então, como eu estava falando, né, isso aqui parece que foi escrito para depois da pandemia, né? Não vos preocupeis com isso, com aquilo outro, o Senhor cuida de todas as coisas. Nós estamos vivendo tempos de grandes desafios, eu reconheço, né? A pandemia não foi brincadeira, né? Para todos nós, em todos os sentidos, eu acredito. Mas essa palavra ela foi escrita antes da pandemia, há 2000 anos atrás. Então, o ser humano ele já tem uma tendência muito forte a viver na ansiedade. É uma tendência. E aí, hoje meditando, né, e agradecendo a Deus por esse ciclo que se fechou na minha vida, né, da ansiedade. Eu lembrava que quando eu tive a primeira crise de ansiedade, eu tinha 21 anos de idade, e eu tinha me separado pela primeira vez. Eu me separei muito jovem, eu casei com 17 anos e eu me separei com 21. E aí nessa época eu tinha 21 anos de idade, eu tinha uma filha, né, sobre a minha responsabilidade. A minha filha tinha menos de 2 anos de idade, e eu estava numa situação assim, eu saí de uma cidade de 50 mil habitantes e eu estava numa cidade de 500 mil habitantes. Eu não tinha profissão, eu me casei muito nova, então eu não tinha estudado, não tinha feito faculdade ainda, não tinha profissão na verdade. E aí nessa situação, sem profissão, com 21 anos de idade, morando em 2 cômodos com a minha filha, numa cidade de 500 mil habitantes e sem trabalho, eu tive minha primeira crise de ansiedade. Aí você pode falar assim, André, é muito difícil a situação, né? Eu também posso falar comigo, né? Muito difícil a situação. Então é normal que se tenha uma crise de ansiedade diante de uma pressão tão grande para uma menina tão jovem como eu era.
e ali eu fui diagnosticada com distúrbio da ansiedade. Quem sofre de ansiedade sabe que existe ansiedade normal, tipo assim, nossa, eu tô ansiosa porque eu vou viajar mais tarde. É aquela ansiedade normal, né? Não é patológica, não é doença. Só que existe, aí você vai avançando nisso, e existe a ansiedade que não te deixa por nada. Você fica ansiosa por tudo. Tipo, tenho que ir no dentista daqui 3 horas. Uma coisa corriqueira, normal, que tá na minha agenda. E eu começo a ficar ansiosa porque eu tenho que ir pro dentista. Sendo que é uma coisa super tranquila. Aí eu fico ansiosa porque amanhã eu tenho entendeu? Então tudo vira motivo por ansiedade. Aí é quando a ansiedade está saindo do normal e avançando para o patológico. Eu tive essa ansiedade que hoje é chamada de transtorno da ansiedade generalizada. Na época não tinha esse nome não, né? TAG, né? Hoje, né? Mas é quando tudo é motivo de ansiedade. E não importa se é a pequena ansiedade que saiu do seu controle ou se é um TAG. Na verdade, a ansiedade traz muito sofrimento para o ser humano, né? E como eu falei, fica um pouco ansioso, tô um pouco ansiosa porque vai acontecer, normal. Mas quando isso começa a acelerar o seu coração, quando isso começa a te acompanhar o tempo todo, quando isso começa a te acompanhar inclusive durante a noite, quando você tenta relaxar e não dá mais para relaxar, porque você fica pensando nas coisas no amanhã. Né? Então nessa época eu senti isso e eu achei que eu tivesse até com um problema de coração, porque o coração acelera, né, quando a gente está com a sociedade desgovernada. E eu lembro de estar indo para o médico e pensando, meu Deus, quem vai cuidar da minha filha? Porque eu achei que eu não iria voltar assim, de tanto mal que eu sentia no meu corpo inteiro, não imaginava nunca que seria ansiedade. Achei que era o meu coração que estava querendo parar, sei lá o que eu pensei na época, né? Outros tempos. E depois eu fui diagnosticado novamente. Eu sofria da ansiedade, mas essas 2 vezes eu fui diagnosticada. 10 anos depois, eu já estava casada com o pai das minhas filhas e eu trabalhava numa farmacêutica, a Novo Nordisk, né, na época, e lá eu ganhava cerca de 10 salários mínimos. Eu era muito bem empregada, muito bem remunerada, estava numa situação muito privilegiada, eu já tinha minhas 3 filhas e eu culpava nessa época, eu dizia que era porque meu marido, na época, o pai das minhas meninas, era uma pessoa que me deixava enlouquecida. E então eu colocava a culpa no casamento que estava ruim. Mas na verdade, é isso que eu quero trazer para vocês. Bom dia, Eleusa. Não é uma pessoa, não é uma situação, não é porque está faltando dinheiro, não é porque eu tenho dinheiro a mais, não é porque eu estou bem casada ou mal casada ou não casada, não é porque eu estou acima do peso, abaixo do peso, não é nada disso. A ansiedade não tem a ver com a condição do momento, com aquela condição que você tem. E quando você pega a culpa ou a responsabilidade e coloca, bom dia meninas, bom dia, e coloca a responsabilidade em cima de uma situação periférica, uma situação de fora, aí você fica mais longe de receber o que Deus tem para você. Como que aconteceu a minha cura? Muito interessante, porque a minha cura aconteceu na pandemia. Então a pandemia que seria muito pior do que tudo que eu já tinha vivido. Eu que tive a vida inteira comércio, porta aberta, de repente estava fechada. A pandemia, não precisa explicar o que foi a pandemia, que todos vocês sabem falar muito bem o que significou a pandemia para vocês. Então, num momento que seria muito, muito, muito pior de tudo na minha vida, nesse momento eu recebi a cura. Bom dia, meninas, estão chegando aí agora. Então, o que eu quero trazer com essa informação? Bom dia, Gorete. Eu quero trazer essa informação que não importa a circunstância. Não importa o seu casamento, sua vida financeira, as perdas que você teve, não importa nada. Isso tudo são dores que nós temos na vida e são sim algumas coisas que tiram às vezes um pouco o sono nosso, mas a ansiedade ela não tem a ver com a situação que nós vivemos no momento, é isso que nós precisamos entender. A ansiedade é uma sementinha do inimigo que é colocado dentro de nós para nos tirar do agora. Nós temos uma vida e nós só temos essa vida agora. E a ansiedade, ela faz o que nós nunca poderíamos aceitar. Ela nos tira do agora e nos leva para um momento inexistente. Que momento é esse? É o futuro. Então, a ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade não é excesso de preocupação. Ansiedade é excesso de futuro. Porque nós estamos preocupados com o quê? Com o futuro. É quando nós saímos daqui do agora e nós perdemos a oportunidade do agora para viver uma situação que nós não sabemos nem se nós vamos chegar e nem como nós vamos chegar. Então a ansiedade, ela está o tempo todo no campo de batalha, né? Como diz a Joyce Meyer, né? No campo de batalha da mente. A ansiedade, ela acontece na nossa mente.
ela não acontece de verdade, ela não acontece na realidade. Ela está tudo dentro da nossa mente. É um jogo mental que acontece numa briga muito grande entre a vontade perfeita de Deus e o inimigo jogando sementes para nos tirar da vontade perfeita de Deus. Bom dia, Thais, seja bem-vinda, amiga. Então, quando eu tive quando eu tive esse histórico de ansiedade, particularmente, eu decidi não tomar medicação. Eu tomei no início, mas a medicação, quem já tomou sabe o que significa, e eu quero deixar bem claro aqui por que eu decidi não tomar medicação. Tem um nutrólogo que a gente é sempre treinado por ele, que a gente gosta muito, que é o Dr. Nathaniel Wilnitzki. O Dr. Nathaniel Wilnitzki, ele fala o seguinte: se remédio curasse, ele não chamaria remédio, ele chamaria curédio. Isso é a fala de um médico, tá? Um nutrólogo. Então, se remédio curasse, chamaria curédio. Então, o remédio é para remediar. E uma vez, no meio dessa luta, não sabia se eu deveria tomar remédio ou se não deveria tomar. Eu ficava muito mal tomando remédio. E aí, mas eu achava que eu precisava, porque o médico falava que eu precisava. E aí eu ouvi de um profissional uma informação que fez sentido pra mim. Vou passar pra você, se fizer sentido pra você, ótimo. Ele falou o seguinte: remédio para distúrbios do humor. Então, o que são os distúrbios do humor? Síndrome do pânico, transtorno da ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, são todos chamados distúrbios do humor, né? Então, todo mundo hoje tá assim, é uma coisa impressionante. Quem não tem alguém por perto que tem, né? E aí, quando você vai no médico, 100% das vezes ele te passa um remédio, né? A não ser que você vá lá no Dr. Nathaniel Wilnitzki, né? Que ele fala o seguinte: olha outra coisa que o Dr. Nathaniel fala: o bom médico é aquele que te faz não precisar do médico. Olha que coisa louca, né? Muito revolucionário. E aí, então eu ouvi de um outro profissional, que não foi o Dr. Nathaniel na época, falando o seguinte: que você deve tomar um remédio para um distúrbio do humor quando esse distúrbio, esse transtorno significa risco de vida ou de morte, ou para você ou para alguém perto de você. Por exemplo, se eu tenho risco de tirar minha própria vida, né? Então aí é um risco. Eu preciso tomar remédio, eu não posso ficar esperando a coisa acontecer. Então é um risco. Nesse caso, segundo esse profissional, é indicado tomar um remédio. Ou então eu tenho um risco de, sei lá, matar uma pessoa numa crise de raiva e ir pra cima de uma pessoa. Tem situações de por exemplo, homens que tentam estrangular a mulher no meio de uma briga, situações assim. No meu caso, eu sofria, mas eu não significava risco nem para mim e nem para as pessoas que estavam perto de mim. No caso, minhas filhas, porque as minhas filhas eram pequenas, mas eu tinha o equilíbrio, né? Eu só sofria muito com essa questão da ansiedade. E aí eu decidi então não tomar medicação. Não estou dizendo para ninguém que deve tomar ou que não deve tomar. Não sou médica, não sou psicóloga, não sou nada disso. Estou contando só a minha experiência, né? Então fique bem claro. Eu ouvi essa orientação e fez sentido para mim. E eu decidi então buscar. Buscar onde, né? Buscar onde tem tudo, gente. Tem um lugar que tem tudo. Tem um lugar que tudo o que a gente precisa, tipo assim, aquele supermercado gigante, assim, que tudo que você precisa você encontra lá dentro, tem esse lugar. Esse lugar é a fonte, né? Esse lugar é Deus. Então eu decidi buscar, não no remédio para remediar, mas enquanto eu buscava, eu tinha algumas estratégias. Isso que eu queria deixar para vocês. Eu fui criando estratégias baseadas em autoconhecimento. Então, me conhecendo, eu fui criando estratégias para ir ficando mais leve, um pouco mais fácil, enquanto eu buscava o que eu queria. Eu estava no grande supermercado, eu estava nesse big, e em Deus, buscando essa cura. Eu sabia que eu queria ser curado, eu sabia que Deus poderia me curar, e eu queria isso. Na verdade, eu não queria remediar nada, eu queria era curar. E eu sabia, uma coisa eu tinha muita certeza, e é o que essa passagem fala. Eu sabia que a minha ansiedade desagradava a Deus, ofendia a Deus, né? Ei, Vânia, seja bem-vinda, lindona. Ofendia a Deus como? A palavra de Deus, gente, se a gente pegar essa passagem só e meditar, eu fiquei 30 dias nessa passagem ano passado, pra vocês terem noção, assim, de tanto que eu vejo que essa passagem ela é cura pra tudo, né? E se você entender que Deus sabe o que você precisa, daquele dinheiro, daquele sucesso, daquela profissão, daquele casamento, daquele filho, da educação, da espiritualidade. Deus sabe todas as coisas e Ele quer te entregar todas as coisas. A palavra de Deus diz que Ele sabe
tudo o que você precisa. Você sabe qual é o problema? Nós não acreditamos. Esse é o problema. Nós não acreditamos na palavra. Nós lemos a palavra e nós nos emocionamos com a palavra de Deus. A sorte, gente, é porque Deus tem paciência. Se Deus não tivesse paciência, se Deus tivesse a minha natureza ou a sua, a gente estava tudo ferrado. Porque Deus já tinha deixado a gente para trás há muito tempo. Nós lemos a palavra de Deus anos em cima de anos e nós não acreditamos que é verdade. É como se fosse uma história bonitinha para alguém dormir ouvindo. A palavra de Deus diz claramente, não tem meias palavras. E Andréia, seja bem-vinda. Não tem meias palavras, a palavra de Deus fala só sim. Você precisa, Deus sabe, relaxa, Ele vai te entregar. Pronto, é isso que fala a palavra de Deus. Ele fala o seguinte, foca no seu propósito, porque das suas contas eu tomo conta. Foca no reino, faz o que eu estou te chamando para fazer, porque do seu casamento eu cuido, dos seus filhos eu cuido, da sua comida eu cuido. Eu não estou floreando, eu estou dizendo o que está escrito na palavra. E era essa a minha angústia. E Jandira, seja bem-vinda, lindona. Essa era a minha angústia e minha oração em cima disso. Deus me ajuda, eu preciso acreditar. Duvidamos, sim, nós duvidamos, mano. Nós duvidamos que Deus tem o melhor para nós. E aí a gente fica enfiando a mão e fazendo o que não precisa. Porque Deus já falou, relaxa, calma, eu sei, eu vou fazer, calma. Foca no reino e na sua justiça. Foca naquilo que eu já preparei para você. E focar no reino, às vezes nós me compreendemos errado, nós achamos que isso aí é um chamado para ir para a igreja, para ficar pregando alguma coisa. Não, cada um tem um chamado. Eu estou fazendo isso aqui com vocês porque Deus me chamou para fazer isso, eu obedeço e todo dia eu estou aqui porque Deus me chamou. Cada um Deus chama para fazer alguma coisa. Um sim, Deus chama para ir para cima do púlpito, para pregar maravilhosamente, para levar pessoas para um outro nível. Cada um Deus chama para uma coisa, o seu propósito de vida, isso é cumprir o reino. Quando Deus fala, olha para o reino, vem para o reino, trabalha para o reino e a sua justiça e deixa que o resto eu faço, todo o resto eu faço. Eu sei do que você precisa, calma. Mas o que nós fazemos? Se você for como eu, a gente sai metendo a mão e sai querendo fazer tudo. E sai enlouquecido para pagar conta, para resolver casamento, para brigar com pessoa, para poder buscar não sei o quê. E nós saímos enlouquecidas ou enlouquecidos para resolver as coisas na força de quem? Desse bração aqui, né? Eu sempre fui muito boa nisso, de resolver as coisas na força do meu braço, de ir atrás e querer fazer do meu jeito, na minha hora, na força do meu braço. Quando a gente faz na força do braço, muitas vezes funciona, sabia? Funciona. Eu tenho 3 filhas criadas, eu criei minha família, no final deu tudo certo. Na força do braço. Mas o cansaço que vem com a força do braço não é isso que Deus tem para nós. O Senhor disse que o peso dele é leve, o fardo é suave. O fardo é leve, o peso é suave. Ou o contrário. Eu sempre confundo esses dois. O peso é leve, o fardo é suave, né? Mas só que nós queremos o que? Nós queremos fazer. Nós queremos meter a mãozona lá e fazer no que nós deveríamos deixar para Deus. Deus fala, deixa que eu cuide dessa parte. Foca no reino. Trabalha naquilo que eu te chamei. Foca no seu propósito. É isso que você tem que fazer aqui. O restante eu cuido. E isso é para tirar a ansiedade de nós. Mas durante anos e anos e anos eu fiz o contrário. Eu não foquei no reino. E eu foquei na batalha do dia a dia. E eu foquei em colocar comida na mesa. E eu foquei em correria sem parar. Quando chegou a pandemia, eu tive que parar. A pandemia fez isso comigo, acho que fez isso com você também, né? Eu não consegui mais correr. Eu corria enlouquecidamente. Pensa uma pessoa que vivia cansada, estressada, que vivia correndo. 3 filhos não é fácil, né? E outras responsabilidades tantas. Mas no final eu estava tão cansada que se não a pandemia não parasse, eu acho que uma doença ia me parar, talvez um infarto, não sei o que poderia acontecer. A pandemia me parou e de repente eu tive que respirar e deixar Deus agir. É isso que Deus faz comigo e com você, isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer a gente parar com essa agonia de querer fazer tudo, de resolver tudo. E além de correr na vida real, a gente corre aqui, ó. A gente fica no futuro o tempo todo e vai acontecer, e tá chegando, e não sei o que, essa conta pra pagar, e não sei o que, o compromisso, e tantas coisas, e se meu marido fizer isso, se meu filho não sei o que, e vai nessa loucura, e nós esquecemos do principal, o reino e a sua justiça. Deus promete para nós a paz que excede toda inteligência, mas para isso eu preciso estar posicionada.
Eu preciso estar na minha posição. Eliara, seja bem-vinda. Neuma, bem-vinda. Eu preciso estar na minha posição para que Deus faça parte dele e ele me entregue a paz que excede todo entendimento. Para isso é preciso nós cuidarmos da nossa cabecinha, essa renovação, essa entrega. E é isso que Deus quer de mim e de você. Vamos falar sobre isso essa semana, vamos falar mais sobre ansiedade até sexta-feira. E o que eu te sugiro fortemente é, se você tem sofrido com ansiedade, vá agora de novo, né? Sei que você já deve ter ido, mas vai de novo aos pés do Senhor e fala: Deus, eu preciso de uma solução, eu preciso soltar, mas eu não consigo soltar. É assim que eu me sentia, eu estava grudada, eu não conseguia soltar. Eu falava: Deus, me ajuda a soltar, me ajuda, abre a minha mão para poder soltar, porque eu não estou conseguindo soltar. E eu vivia anos e anos e anos, até o momento que Deus abriu minha mão, soltei, e aí sim ele vem com a paz que excede toda inteligência, e nunca mais eu experimentei ansiedade. Amanhã eu quero passar para vocês as dicas, o que eu fazia para administrar